6 horas e 18 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora eu tenho informações para você que está à procura de emprego. Hoje tem 16 vagas disponíveis no Cine Amazonas, coisa boa, que funciona lá na Avenida Djalma Batista, ao lado do Amazonas Shopping. Olha, tem oportunidade para caseiro, operador de empilhadeira, ajudante de obras, entre outros, que você pode conferir na nossa página online. O atendimento no Cine começa às 8 horas da manhã e encerra às 2 horas da tarde. Ah, e um lembrete, além do currículo, os candidatos precisam levar os seguintes documentos, anota aí: carteira de trabalho, RG, CPF, PIS, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista, no caso dos homens. É importante levar toda essa documentação atualizada para que você não tenha nenhum problema. Cerca de 30% das pessoas são barradas de imediato quando se candidatam nas vagas do Cine, justamente por não ter o documento atualizado. Dezembro chegou e para muita gente essa é a melhor época do ano. Tempo de arrumar a casa, presentear, doar, preparar a ceia. E para conseguir fazer tudo isso é importante se planejar financeiramente. E, se possível, até conseguir um dinheirinho extra. Outra dica importante para economizar é ir às compras o quanto antes. Na primeira semana de dezembro, é sempre assim na casa da dona Nese, de 61 anos. Já está toda decorada para mais um Natal. A tradição de enfeitar a casa vem desde a infância. Essa época é mágica para ela. Nese é responsável por preparar a ceia da família e também aproveita para garantir uma renda extra, aceitando encomendas de pratos. A pessoa me liga, né? Olha, eu logo pergunto, para quantas pessoas são? Pego o teu contato, vou fazer um orçamento, aí eu retorno para vocês. E para isso, o trabalho começa bem antes do dia 25. Ela costuma pesquisar bastante e compra tudo com antecedência. Gosto de comprar as coisas na promoção, lógico, né? Porque a gente tem uma boa economia, uns 30% aí, né, de economia. Por isso que eu gosto de comprar antecipado, nada para deixar por cima da hora. Deixar para comprar os itens da ceia natalina em cima da hora nunca foi um bom negócio. Além de ter que enfrentar todo o corre-corre dos supermercados, corre o risco de não encontrar mais ofertas nem alimentos frescos. Há quem prefira fazer encomendas em restaurantes ou até dividir as despesas da ceia com a família. E a tecnologia pode ser uma grande aliada. E com toda a tecnologia que tem surgido, fica mais acessível de você comparar os preços. Dá para fazer pelo telefone celular, pela internet. Ainda tem as pessoas que ainda gostam de ir no supermercado e comparar, né, anotar em loco o preço dos produtos. Isso também é saudável, né, desde que o desconto seja maior do que o custo da gasolina que você paga para se locomover. Cada família tem a sua forma de confraternizar para o Natal. O importante mesmo é lembrar sempre do propósito maior da data e garantir boas festas. E ainda falando sobre as compras de fim de ano, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e de Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, indica que 2 a cada 10 trabalhadores pensam em usar o 13º salário para comprar presentes de Natal. Aqui no Amazonas, de acordo com a Fercomércio, a média a ser utilizada na compra dos agrados é de R$ 230. Para o comércio, esses dados são animadores, mas sobre o ponto de vista da economia pessoal, será que é interessante usar o 10º para esse fim? Para responder essa e outras dúvidas, eu recebo aqui no estúdio do Manhã no Ar o economista e professor Originei Martins. Seja muito bem-vindo, um excelente dia. Bom dia aos telespectadores, né? Estamos aqui para responder a uma questão tão interessante, principalmente nesse período, né? Dezembro estimula o consumo, né? Natural. Assim, a gente olha nas propagandas, nas ruas, as próprias confraternizações de fim de ano e aquele sentimento também de, às vezes a gente não agradou durante o ano inteiro alguém, não presenteou, mas em dezembro todo mundo quer fazer isso, né? Um sentimento meio que naturalizado já na gente. Com certeza. É uma questão cultural que acaba estimulando essa questão comercial e cria realmente uma situação bastante complexa nas pessoas, porque
as pessoas acabam naquela dúvida entre o racional e o emocional. E é isso que às vezes deixa as pessoas um pouquinho confusas. E é muito bom que a gente discuta sobre isso e as pessoas também façam uma certa reflexão sobre esse ponto, principalmente quando o país está vivendo uma situação econômica como a que está atualmente, para evitar problemas futuros, né? Principalmente porque janeiro está chegando e quando chega janeiro, chegam várias outras dívidas de começo de ano que são muito além, normalmente, do que a gente tem nos meses seguintes, né? Então, a gente preparou algumas dicas para o nosso telespectador com a sua ajuda. Uma delas, a gente vai mostrar já a primeira aqui, para você ter bastante cautela na hora de fazer as suas compras, é de não mexer no dinheiro do futuro, do seu futuro. É o dinheiro, por exemplo, para as festas, para as despesas de janeiro e o dinheiro de poupança, as coisas que você está planejando a médio e longo prazo, né? Olha, é importante essa colocação, porque mexe num conceito que é o conceito de poupança. A poupança é um conceito econômico chamado você guardar o dinheiro para um gasto futuro. E quando a legislação trabalhista criou a figura do 13º salário, o 13º foi criado exatamente para essas despesas futuras, que são aquelas despesas que você falou ainda agora sobre as despesas de escola, as despesas de material escolar, essas despesas de exatamente. E as pessoas, como ao receber o 13º, elas estão pensando no Natal, estão pensando nas festas, estão pensando em presentes, etc. Elas acabam esquecendo dessas despesas futuras e acabam fazendo a despesa do momento. Não tem culturalmente o brasileiro ele esquece de fazer esse planejamento das suas despesas. Então, todo esse conceito de poupança, todo esse conceito de planejamento, ele acaba prejudicando e as pessoas, no momento em que vão se ver em frente a essas despesas, lá na frente, acabam se vendo totalmente sem esse aporte daquilo que deveria ter. Agora, para quem ainda assim não abre mão de dar os presentes no fim de ano, uma dica também seria estipular um valor antes de ir às compras, né? Antes de sair para comprar, a dica é verificar quanto que você pode de fato gastar e vale até uma lista, né, de quem vai receber presente de repente. Isso seria o correto, até não só para essas pessoas que não abrem mão, o correto seria para todos nós. O planejamento, a organização, essa organização econômica, ela deveria ser uma atitude normal, uma atitude correta, né? Você sempre ter um planejamento econômico, todo mês você fazer uma relação daquilo que você tem para pagar, para comprar e comparar com aquilo que você tem a receber. Então, quando você tivesse que cumprir com os seus pagamentos, fazer as suas compras, você ter mais ou menos uma noção do que tem e do que vai gastar. Não só no período de festas, mas, como eu disse, infelizmente, culturalmente, nós não temos hábito, né? esse hábito. Então, o que acontece? As pessoas simplesmente elas vão fazendo. A pessoa que tem o cartão, ela tem um limite, ela vê uma coisa, gosta, pega o cartão, usa, chega num determinado momento, quando ela vai ver, o limite dela já ultrapassou, já estourou. Inclusive, essa é a nossa terceira dica, né? Para evitar o parcelamento durante esse período, muita gente agrega o valor do cartão de crédito ao salário, como se fosse um dinheiro extra, e esquece que depois vai ter que pagar, né? E que esse dinheiro não vai aparecer do nada. Na verdade, é um ônus que vai ser criado para ser pago lá na frente. Por isso que o limite do cartão ele é chamado dinheiro invisível, né? Você pensa que tem esse dinheiro, na verdade não é bem um valor seu, é um crédito oferecido e as pessoas esquecem que o crédito do cartão é um dos mais caros que existe, o juro é um dos mais altos e hoje nós temos uma situação bastante triste,
que é a questão da inadimplência no Brasil, uma das mais altas do mundo, e Manaus, infelizmente, está aí no ranking como a terceira capital com maior índice de inadimplência do Brasil. E já não são os endividados, são os que já não conseguem mais pagar as dívidas. Não conseguem, né? mais pagar, até porque você às vezes conta com uma renda como se ela fosse garantida e de uma hora para outra você pode ficar sem emprego, tem salários que não são fixos, eles podem variar por uma série de coisas, então você faz compras de longo prazo sem pensar que às vezes tem determinadas situações que não dependem de você, não dependem da sua renda e quando elas acontecem você fica sem conseguir cumprir com aquelas obrigações e aí isso vai gerando uma situação que você se vê nessa situação. Mesmo que você tente, você queira, você não consegue realmente pagar. Agora, uma dica que eu acredito que seja muito interessante para os pais é evitar levar as crianças na hora dessas compras de Natal, né? Porque fica mais difícil dizer ou não para a criança e além de estimular com que ela tenha vontades que de repente estão fora do orçamento familiar, né? Já é difícil, normalmente, você evitar que uma criança queira as coisas quando estão no supermercado, quando estão no shopping. E atualmente está mais difícil ainda dizer não para uma criança, né? Porque cada vez mais os pais parece que têm medo de dizer não para a criança. Então você já está com dificuldade de limitar os seus gastos. E aí com o filho do lado querendo coisas e você sem saber dizer não, fica mais difícil ainda você trabalhar esse lado da razão e da emoção. Já vi muitas situações em que os pais acabaram, de tanta insistência ou de tanto choro, ele acaba deixando de comprar determinadas coisas para atender a criança naquele momento. E se não estiver dando certo aí, mesmo com todas essas orientações, a outra dica que a gente tem para você aí de casa é, de repente, tentar fazer você mesmo. E se não tiver dinheiro, vai apertar o orçamento, em vez de encomendar aquela ceia, tente fazer. Às vezes pode dar um presentinho artesanal, às vezes tem um valor emocional, simbólico, muito mais agregado do que gastar dinheiro, de repente, com um presente caro, né? Olha, ultimamente, pelo menos de uns 2 anos, a partir de uns 2 anos aqui, está havendo uma campanha muito forte, e por sinal acho muito louvável, de se estimular a parte dos produtos artesanais e do empreendedorismo, que eles chamam de empreendedorismo, na verdade seria o trabalho artesanal. Não sei porque não gostam de usar esse termo de trabalho artesanal e falam no empreendedorismo. Mas, da mesma forma como o presente pode ser um presente artesanal, as pessoas poderiam também pensar no seguinte: uma festa de Natal, ela não precisa necessariamente ser uma coisa luxuosa, ser uma coisa com produtos caríssimos. O mais importante da festa de Natal, como outros tipos de festa, é você ter aquele ambiente agradável, aquele ambiente familiar, aquele ambiente mais aconchegante. E as pessoas, às vezes, não pensam dessa forma. Elas pensam naquela festa como tendo que gastar no melhor, tendo que gastar no mais caro. E acabam se vendo nessa situação de inadimplência para poder fazer uma coisa que está acima do seu gasto. Então, ela não programa, ela tenta gastar mais do que pode, e aí fica aquela pergunta: será que valeu a pena? Se ela fizesse uma coisa mais aconchegante, mais carinhosa, mais familiar, dentro do seu padrão, não seria muito mais vantajoso? Então, volto àquela primeira afirmativa. A razão deveria dar muito mais lugar àquela questão da emoção. E lembrar do verdadeiro significado do Natal, né? Que não envolve nada de luxo. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar. A gente não quis te desestimular a comprar os seus presentes, na verdade, só quis te gerar uma consciência de que isso pode ser um problema lá na frente e a gente não quer que ninguém comece o ano apertado, mais endividado do que já está. Porque aí já vai gerar, você, por causa de uma festa que seria uma festa de
alegria. De família, você passar um ano todinho com problema, com certeza não seria esse o objetivo que se quer no Natal. Muito obrigada pela participação. Recebi hoje o Orígenes Martins, economista e professor, dando essas dicas de economia para você que nos acompanha. E olha só, o dia foi bastante agitado lá pela Assembleia Legislativa. Um dos assuntos mais discutidos pelos deputados foi a consequência para o polo industrial de Manaus com a saída da Pepsi. A decisão foi anunciada no domingo sem muitos esclarecimentos. A saída da Pepsi tomou conta das discussões hoje na Assembleia Legislativa. Os deputados comentaram a redução de 20% para 4% da alíquota do IPI sobre a indústria de concentrados, o que teria influenciado a saída da Zona Franca de uma das maiores empresas de bebidas do país. Temos que ter um diálogo com o Estado, né, a nível nacional, da União, porque é de lá que vem a decisão das alíquotas federais que tiram a vantagem das empresas. É preocupante, é desemprego à vista e é diminuição da arrecadação pública do Estado. Já o deputado Serafim Correia teme por outras medidas semelhantes e prejuízos para o governo. Há uma insegurança jurídica muito grande, insegurança econômica. Isso pode provocar o efeito cascata. A Pepsi está saindo porque as regras do jogo foram mudadas no meio do jogo. E o peso dos impostos sobre o rendimento do brasileiro é alto, né? Mas quer ter descontos no IPTU? A gente te conta como economizar. A Thea Morel é quem traz essas informações para a gente ao vivo. Vamos conversar com ela agora. Thea, vamos trazer essas dicas aqui para o nosso telespectador que está precisando economizar nesse finzinho de ano. Como é que eles fazem para ter acesso à nota fácil? Como é que conseguem ter esse desconto? Olha, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Esse desconto ele é muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que já costumam pagar e tirar a nota fácil, né? Onde você faz o pagamento do imposto sobre serviços. Cada nota dessa que você gera, o valor da nota pode descontar até 20% no valor do IPTU. Só que você precisa fazer esse pedido até o dia 14 de dezembro na página www.creditoiptu.manaus.am.gov.br. Como é que funciona? 20% daquilo que você pagou de ISS, né, pode ser descontado no IPTU. Digamos que você tirou uma nota durante o ano de 2018 e você pagou de imposto R$10. Você tem direito aí a R$2 de desconto em um IPTU que você indicar dentro da página do Crédito Fácil. Agora, claro que isso tem um limite, né? Porque tem gente que é prestador de serviço, né? Tem pessoas que são prestadores de serviço e essas pessoas que são prestadores de serviço tiram várias notas ao longo do ano. Você pode ir acumulando todos esses descontos, todos esses valores do imposto sobre serviço e você pode indicar um IPTU e conseguir um desconto de até 50% no valor daquele IPTU. Tem um outro detalhe também, viu, Adriane? O IPTU precisa estar em dia com a Prefeitura de Manaus, com a administração municipal. Então, o imóvel que você vai indicar para receber o desconto da sua nota fácil, ele precisa estar tranquilinho, tá ok, mas esse desconto, essa indicação desse imóvel pode ser feita na página do crédito do IPTU até o dia 14 de dezembro. Quem aderiu ao sistema simples, a nota simples, infelizmente não pode participar aí dessa grande, digamos assim, promoção, desse grande incentivo que é feito para os contribuintes. E também não pode participar quem tem imunidade tributária, como é o caso, por exemplo, de algumas instituições como as escolas. Se você tem esse tipo de imunidade, você tira a nota de serviço, infelizmente você não pode adquirir esse desconto. Mas tem uma grande parcela de contribuintes aqui do nosso município que podem aderir a esse desconto. Você junta tudo aquilo que você pagou de ISS, 20% é o que você vai ter de desconto em cima do IPTU e aí, acumulando tudo isso, você pode conseguir aí até uma redução de metade do seu IPTU já vindo ali no carnê. É por isso que é preciso fazer esse cadastro e a escolha do IPTU que você quer fazer esse desconto até o dia 14 de dezembro, porque vai ter a emissão de novos carnês do IPTU em 2019 e quando esses carnês forem emitidos, eles já vêm com esse desconto. Até o dia 21 de dezembro também tem uma outra facilidade, essa para quem está com o IPTU em atraso. Isso significa aí
Isso simboliza, isso representa, na verdade, 400 mil contribuintes aqui no nosso município, viu, Adriane? Então, se você está com alguma parcela do IPTU em atraso, algum ano do seu IPTU em atraso, você pode fazer o parcelamento ou você pode quitar a sua dívida, caso você tenha esse dinheiro, pode aproveitar o 13º, né? Caso você queira pagar o valor total do IPTU 100%, você pode fazer esse pagamento com 0% de taxa de multa e de juros, ou seja, o valor que você pagaria ali em março de 2018, digamos, ou que você teria que pagar no ano que você estava devendo, se você tiver o dinheiro para quitar esse valor do IPTU, você consegue fazer isso. Esse prazo para pedir o desconto ou o parcelamento do IPTU, no caso para dívidas antigas, não para a dívida de 2019, né? Ele vai também até o dia 21 de dezembro e está disponível lá na página da administração municipal. Adriane. Keita, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E o novo governo do Amazonas vai ter que enfrentar uma crise severa nas contas públicas do estado. Depois de se reunir na Assembleia para discutir o orçamento do ano que vem, o governador eleito, Wilson Lima, anunciou um déficit de R$1 bilhão. De acordo com o governador eleito, essa primeira visita à Assembleia foi para fortalecer o diálogo com os parlamentares e as diretrizes da nova gestão, que começa no mês que vem, quando toma posse, e aproveitou para usar o plenário e fazer um breve discurso. Até o final dessa semana, nós vamos apresentar um relatório final que foi levantado pela Comissão de Transição. Amanhã vou estar me reunindo com a comissão para que a gente possa fechar esse relatório e dizer exatamente como estão as contas do Estado. Um dos momentos mais aguardados da visita foi a reunião com o presidente da Assembleia, mas a imprensa não pôde acompanhar. Um dos assuntos da conversa foi o orçamento para 2019, estimado em 17,4 bilhões de reais e que deve nortear o primeiro mandato de Wilson Lima. Ao fim da reunião, o novo governador voltou a destacar que as áreas de saúde e segurança vão ser prioridade no novo governo. E a gente tem que rever direitinho o que está sendo destinado para essas áreas. Tem que levar em consideração o reajuste que deve ser pago para a Polícia Militar, reajuste que deve ser pago para a Polícia Civil, reajuste que deve ser pago para a área de saúde, para a área de educação, compromissos que já foram firmados com essas categorias e compromissos que precisam ser respeitados. E a gente precisa levar em consideração esses valores no orçamento que está posto aí. A gente continua falando de política. Ao longo do dia de ontem, o governador eleito Wilson Lima anunciou 5 novos secretários. O coronel Luzmar Bonates assume a Secretaria de Segurança Pública. Ele já foi titular da Secretaria de Administração Penitenciária e da Secretaria de Justiça e Cidadania. Outro nome escolhido pelo futuro governador foi o procurador Alberto Bezerra para a Procuradoria-Geral do Estado. Para a pasta da produção rural foi escolhido o engenheiro agrônomo Petrúcio Pereira de Magalhães Júnior, que é ex-superintendente e ex-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Amazonas. Na administração penitenciária foi escolhido o tenente-coronel da PM, Marcos Vinícius Oliveira de Almeida, que está há 25 anos na Polícia Militar do Amazonas e é o atual comandante do policiamento da área norte de Manaus. Para o meio ambiente, o governador eleito escolheu o cientista social Eduardo Costa Taveira, que foi secretário executivo adjunto da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e atua na gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável do Amazonas. E daqui a pouquinho a gente vai para a nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com o Emanuel Cardoso, daqui a pouquinho por lá na 93.1. E agora a gente vai para o intervalo, mas fica com a gente que no próximo bloco a gente vai trazer as imagens daquele atropelamento que aconteceu com os periquitos na Efigênio Salles. Vamos falar também da área policial. Você vai ver o caso de uma idosa de 70 anos e um sobrinho dela que foram encontrados mortos com sinais de tortura. É um instante só, não saia daí que eu volto já já.